A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Eu sou o Pablo Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos começando agora mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales, o Bispo de Genebra, doutor da Igreja, um ensinamento doce e eficaz para que eu e você possamos crescer numa vida devota, dedicada ao nosso Deus, íntima de Deus, amiga de Deus, como verdadeiras almas amigas. Filoteia, você é, eu sou, chamados a ser, somos assim. Abraço a você que está pela internet conosco, pelas diversas plataformas, você que nos vê, que nos ouve pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Você que está nos ouvindo também pela web rádio Jesus Misericordioso, receba nosso abraço. Nosso carinho a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá. Você que está conosco pela Cultura FM, todas as noites de segunda a sexta, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Seja bem-vindo aqui na 102.1, se é a primeira vez que está ouvindo este programa, que bom contar com a sua presença aí do outro lado do rádio, na sua casa, no seu trabalho, você que está circulando por aí no seu carro. E se sempre está nos acompanhando, nos ouvindo, é um prazer saber da sua audiência fiel. Nós vamos agora fazer a nossa oração inicial para ouvir mais um trecho do livro Filoteia, de toda essa riqueza que estamos desfrutando aqui neste espaço com os ensinamentos do Bispo de Genebra, São Francisco de Sales, doutor da Igreja, sobre como iniciar e, claro, progredir numa vida de intimidade com Deus. Fundamental se você deseja realmente ser uma pessoa realizada nesta vida e um dia desfrutar da glória eterna. Tenho certeza que você quer isso. Então vamos dar mais um passo. Hoje nós vamos para o capítulo 3 da terceira parte do livro. Já passaram por aqui duas partes do livro, uma nos incentivando a vida devota, outra nos mostrando como através da oração e dos sacramentos crescer na graça de Deus para ter esta vida de intimidade. Agora nós estamos aprendendo como esse crescimento na amizade com Deus se dá pela prática das virtudes. A gente rompe com o pecado, vai recebendo mais e mais graças de Deus, vai transformando isso em atos bons, em atitudes boas, constantes, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, sempre acima de tudo e antes de tudo com a graça de Deus. Mas isso é importante, é assim que a gente vai crescendo na amizade uns com os outros, não é? Você vai fazendo bem, a pessoa vai fazendo bem a você também, vai se criando um laço de amor e de amizade. Já aprendemos nos dois primeiros encontros desta terceira parte, o primeiro e o segundo capítulo, mais ou menos uma ideia geral sobre como procurar fazer a coisa certa, a coisa boa no momento certo, do jeito certo, escolhendo as virtudes. Hoje nós vamos falar sobre uma virtude preciosíssima e é uma riqueza que nós vamos ouvir hoje de São Francisco de Sales. Vamos falar sobre a paciência. Quem precisa ser mais paciente, levante a mão. Já levantei a minha, tenho certeza que você levantou a sua também. Então é um ensinamento muito importante. Se você conhece alguém que precisa ser mais paciente, convide agora para viver esse momento conosco. Então copie o link, envia para essa pessoa este bom conselho. Se não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita e faz isso agora. Clica aí em inscrever-se. Se não segue ainda o perfil, clica o botãozinho seguir, não paga nada, não custa nada e você ganha muito. Tudo para a honra e glória de Deus. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Vamos fazer a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais,
abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro Filoteia nas mãos, já tem o seu, se não adquire o quanto antes. Terceiro capítulo da terceira parte. O livro tem 5 partes, já estamos no terceiro capítulo. O tema de hoje, muito necessário para todos nós, a paciência. Vamos ouvir então. A paciência, diz o apóstolo, vos é necessária, para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis o que Ele vos tem prometido. Sim, nos diz Jesus Cristo, possuireis vossas almas pela paciência. O maior bem do homem consiste, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, internet, rádio, qual o maior bem do homem? Qual o seu maior bem? Sabe qual é? Possuir seu coração. Quando você, meu irmão, possui o seu coração, quando você não é possuído pelos seus impulsos, pelos instintos, pelas paixões, pelos prazeres, quando você tem esse domínio de si, quando o seu coração é seu, você pode oferecê-lo todo a Deus. Não tem como você dar para uma pessoa o que não é seu. Eu não posso dar para alguém o que não é meu. Eu e você só podemos dar realmente o nosso coração a Deus se ele for nosso, você entende? E para isso, a paciência é indispensável. É isso que São Francisco de Sales já começa a dizer no início. Você quer ter este domínio de si pela graça de Deus? Você quer possuir o seu coração e não ser possuído pelas realidades que lhe voltam, que estão à sua volta? Então, é importante ter a paciência. Diz São Francisco de Sales, possuir o coração, tanto mais o possuímos, quanto mais perfeita é nossa paciência. Cumpre, portanto, aperfeiçoarmos nesta virtude. Lembra-te também que, tendo nosso Senhor nos alcançado todas as graças da salvação pela paciência, tudo que Jesus nos alcançou foi pela sua paciência, pela paciência de sua vida e de sua morte. Nós também nolas devemos aplicar por uma paciência constante e inalterável nas aflições, nas misérias e nas contradições da vida. E aqui é importante já, você vai ver, é um capítulo que pode parecer um pouquinho antipático, não é? Mas necessário. Não tem como crescer na paciência sem passar por aflições, misérias e contradições, contrariedades. Você só consegue crescer na paciência se você tiver situações que tendam a lhe impacientar. Alguém só consegue fortalecer os músculos se fizer força. É difícil alguém ficar musculoso dormindo numa rede, se balançando, tomando uma aguinha de coco, não dá, tem que malhar, não é assim? Então a gente muitas vezes diz, eu queria tanto ser paciente, Deus vai nos dar a graça para isso, Deus quer, porque sabe que se não for através da paciência a gente não consegue esse domínio de si, porém Ele vai nos permitir exercitar a nossa paciência. Vamos entender melhor no decorrer do nosso encontro. Então aguenta firme aí, vamos juntos aqui, a gente precisa ouvir esse ensinamento. Não limites a tua paciência a alguns sofrimentos, mas estende-a universalmente a tudo o que Deus te mandar ou permitir que venha sobre ti. Uma das coisas que a gente vai aprender hoje é que a gente não pode, se a gente quer crescer na paciência, ir selecionando. Essa é uma tendência minha, tenho certeza que você também. A gente vai dizendo, meu Deus, até aqui, até aqui, até ali, isso sim, mas isso não, isso sim, mas isso não. E São Francisco de Sales está dizendo, se a gente quer crescer na paciência, temos que acolher tudo aquilo que Deus nos mandar ou permitir que venha sobre nós. Muitas pessoas há que de boa mente querem suportar os sofrimentos que têm um certo cunho de honroso. Ter sido ferido numa batalha, ter sido prisioneiro ao cumprir o seu dever, ser maltratado pela religião, perder todos os seus bens numa contenda de honra, da qual saíram vencedores. Tudo isso lhes é suave.
mas é a glória e não o sofrimento que ama. Você está entendendo? São coisas assim muito grandes, né? Mas o risco é que essas pessoas estão aceitando essas dificuldades, esses sofrimentos, não tanto pelo sofrimento em si, mas porque querem ser honrados, porque estão passando por aqueles sofrimentos. Aí está a questão. O homem verdadeiramente paciente tolera, com a mesma igualdade de espírito, os sofrimentos ignominiosos, aqueles assim muito mais suaves, como os que trazem honra. Então, para quem quer realmente ser paciente, pode ser um sofrimento honroso ou pode ser uma coisa muito simples que não vai chamar a atenção de ninguém, a não ser a sua. Para ser mais claro, alguns exemplos. O desprezo, a censura e a deseducação de um homem vicioso e libertino é um prazer para uma alma grande. Uma pessoa assim, de intimidade com Deus que é desrespeitado por uma pessoa pecadora, uma pessoa sem instrução, uma pessoa que é grosseira, que não conhece a Deus. Essa alma virtuosa, essa alma amiga de Deus aguenta esse tipo de sofrimento com uma certa tranquilidade. Atenção, mas sofrer esses maus tratos de gente de bem, seus amigos e parentes, é uma paciência heróica, ou seja, o valor é muito maior. Quando você sofre com paciência a agressão, o insulto, o desprezo de uma pessoa boa, de uma pessoa querida, de um parente, dói mais, não dói mais? E aqui ele vai dar um exemplo fantástico. Espera só a comparação que ele vai fazer entre as abelhas e as moscas. Escute. Por isso, aprecio e admiro muito mais o cardeal São Carlos Borromeu por ter sofrido em silêncio, com brandura e por muito tempo as invectivas públicas que célebre pregador de uma ordem reformada fazia contra ele do púlpito, do que ter suportado abertamente os insultos de muitos libertinos. Então, o valor maior foi ouvir o insulto, né, daquela pessoa honrada, daquela pessoa que tinha uma caminhada também espiritual, do que ouvir os insultos daqueles que viviam mergulhados no pecado. E aqui vem a comparação das abelhas com as moscas. Escute, vai guardar esse exemplo aí para o resto da vida. Pois, como as ferroadas das abelhas doem muito mais que as das moscas, a ferroada de abelha dói bem mais do que de uma mosca, não é? Assim, as contradições procedentes de gente de bem, as abelhas, magoam muito mais do que as que provêm de homens viciosos, as moscas. Acontece, no entanto, muitas vezes, que dois homens de bem, ambos bem intencionados pela diversidade de opiniões, se afligem mutuamente não pouco. Então, tem muita briga entre gente de bem, muita humilhação entre pessoas boas. E aí são ocasiões até maiores para se crescer na paciência. Ouvir a agressão de quem, entre aspas, não presta, de quem já vive mergulhado no pecado, isso tem o seu valor, mas dói mais e exige mais paciência ouvir isso das pessoas boas. Tem paciência não só com o mal que sofres, mas também com as suas circunstâncias e consequências. Muitos se enganam neste ponto e parecem desejar aflições, recusando, entretanto, sofrer as suas incomodidades inseparáveis. E aí vamos ver alguns exemplos, ver se a gente se encaixa em um deles para ir purificando, para ir buscando uma paciência mais perfeita. Não me afligiria, dizia alguém, de ficar pobre, contanto que a pobreza não me impedisse de ajudar meus amigos, de educar meus filhos e de levar uma vida honrosa. Já está entendendo? A pessoa limita, Eu aceito esse sofrimento, desde que, tem sempre um desde que, esse desde que é que não pode ter. Vamos ver os outros exemplos. E eu, declarava um outro, pouco me inquietaria disso se o mundo não atribuísse esta desgraça à minha imprudência. E eu, dizia ainda um terceiro, nada me importaria esta calúnia, contanto que, olha aí, tem sempre um desde que, contanto que, não me importaria desta calúnia, contanto que não achasse crédito em outras pessoas. Você entendeu, né? Não tinha importância de receber essa calúnia, desde que as outras pessoas não acreditassem. Já deu para perceber que é uma paciência meio condicionada, Muitos há que estão prontos a sofrer uma parte das incomodidades
conjuntas aos seus males, mas não todas, dizendo que não se impacientam, por exemplo, de estar doentes. O meu problema não é estar doente, eu fico incomodado pelo trabalho que as outras pessoas têm comigo, entendeu? Olha aqui o que ele diz. Não se impacientam de estar doentes, mas do trabalho que causam aos outros e da falta de dinheiro para se tratar. Digo, pois, Filoteia, escuta meu irmão, minha irmã, é um ensinamento exigente, viu, esse aqui, mas a gente precisa ouvir. Digo que a paciência nos obriga a querer estar doentes como Deus quiser, da enfermidade que Ele quiser, no lugar onde Ele quiser, com as pessoas e com todos os incômodos que Ele quiser. E eis aí a regra geral da paciência. Dureza, não é? Mas é um caminho de perfeição, de crescimento. Então não dá para ser paciente colocando muitas limitações. Uma coisa que deve ir aquietando o meu coração, o seu, meu irmão, minha irmã, é que Deus vai dando a graça para isso. Né? Deus não vai nos exigindo nada além do que Ele vai nos dando a condição para viver. Um passo de cada vez. Vamos lá, vamos aguentar firme, vamos até o fim do programa de hoje. Não muda não, aguenta aí. Se caíres numa enfermidade, emprega todos os remédios que Deus te concede. Aqui vem umas regras muito práticas e interessantes, né? Pode ser que você fique doente, que eu fique doente, aí diz, eu ouvi aquele ensinamento de São Francisco de Sales, não vou querer nem tomar remédio, vou aguentar isso aqui, não vou nem atrás do médico. Não é isso, não é isso, preste atenção. Olha o que é que ele diz. Adoeceu? Tome todos os remédios que Deus permite. Faça o tratamento direitinho. Pois esperar alívio sem empregar os meios seria tentar a Deus. Então, uma pessoa que adoece e não vai ao médico e não toma o remédio, né, para aliviar a doença, é uma forma de tentar a Deus. Não, eu vou só rezar e entregar a Deus. Não. Vamos fazer tudo que Deus permite a medicina que faça. Já é um ensinamento muito interessante isso aqui. Atenção. Mas, feito isso, você fez tudo o que podia fazer. Foi ao médico, tomou os remédios, etc, etc, etc. E agora? Feito isso, resigna-te a tudo. E, se os remédios fazem bem, agradece a Deus com humildade. E se a doença resiste aos remédios, se o remédio não está dando jeito, se o tratamento não está dando jeito, bendize-o com paciência. Bendize a Deus com paciência. Esse é o caminho. Sou do parecer de São Gregório que diz, aqui vem uma outra situação, alguém recebe uma acusação, tá bom? Alguém falou alguma coisa contra você. Vamos aprender agora também como lidar com isso, ouvindo aqui São Francisco de Sales. Talvez você esteja passando por isso, né? Alguém falou alguma coisa de você, alguém está espalhando alguma coisa sobre você. Vamos ouvir, escute. São Gregório, citado aqui por São Francisco de Sales, diz o seguinte, se te acusarem de uma falta verdadeira, estão lhe acusando de uma coisa que você fez mesmo, o que é que você deve fazer? Humilha-te, não se revolte, né? Reconheça e confessa que mereces muito mais que esta confusão. Então, você fez por onde? Então, baixa a cabeça, né? Aceite aquela situação e até pense assim, eu mereci até muito mais pelo que eu fiz. E se a acusação for falsa? E você está dizendo, não, mas no caso estão falando de mim uma mentira, não é verdade. O que é que eu faço para, nessa ocasião, crescer na paciência? Escute, se a acusação é falsa, primeiro, justifica-te. Se estão falando alguma coisa errada da gente, uma mentira, a gente deve se justificar. Deve dizer, não é bem assim. Mas atenção, com toda a calma, não é fazendo espalhafato, né? Com calma, justifica-te. Por quê? Porque o exigem o amor à verdade e a edificação do próximo. Nesse caso, por que é que, sendo mentira, a gente tem que dizer, não, isso não é verdade, eu não fiz isso, eu não falei isso. Por quê? Por amor à verdade, porque é uma mentira. Então, se você silencia, de alguma forma, você está concordando, né? Respaldando a mentira. E depois pela edificação do próximo, porque as outras pessoas, não sabendo que é uma mentira, vão ficar talvez escandalizadas com uma mentira. Então, com calma, você tem que dizer, sem briga, sem revolta, tem que dizer a verdade. Agora, atenção. Mas se tua escusa não for aceita, se mesmo você se justificando, dizendo, não foi bem assim, não é verdade isso, se não for aceita a sua justificativa, não te perturbes
nem te esforces debalde para provar a tua inocência. Então, inventaram uma mentira, você esclareceu, ninguém acreditou em você, continua achando que aquilo é verdade, o que é que você faz? Mantenha calma, tenha paciência. Não faça alvoroço, essa é a nossa tendência, mas o conselho é esse. Não se esforce para provar a tua inocência, não fazendo muitos esforços, porque, além dos deveres da verdade, você já cumpriu, você já disse, isso não é verdade, isso é mentira, deves cumprir também os da humildade. Aí é onde entra o outro valor, a humildade. A gente olha para Jesus, né? Jesus foi acusado injustamente, foi preso, e você vê que Jesus chega a falar a verdade, né? Ele dá a entender que aquilo ali está sendo injusto, mas ele não faz espetáculo, ele se deixou levar como um cordeiro ao matador. Nosso mestre tem um ensinamento exigente, meu povo, Jesus, misericórdia. Vamos lá. Assim, não negligenciarás a tua reputação, você mostrou qual é a verdade, e não faltarás ao afeto que deves ter, a mansidão e humildade de coração. Olha aí as duas virtudes que Jesus pede para imitar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos lá, tem mais ensinamento aqui. Hoje é uma riqueza, gente, uma riqueza exigente, mas é uma grande riqueza. Escute. Queixa-te o menos possível do mal que te fizeram. Alguém fez um mal a você? O que é que você faz para crescer na paciência? Se queixe o menos possível. Pois queixar-se sem pecar é uma coisa raríssima. Olha, guarda essa frase aí. Quem se queixa, queixar-se sem pecar é coisa muito difícil, você acaba pecando. Nosso amor próprio sempre exagera aos nossos olhos e ao nosso coração as injúrias que recebemos. Se houver necessidade de te queixares, aí você está mesmo em tempo de estourar, né? Ou para abrandar o teu espírito, ou para pedir conselhos, às vezes você está tão angustiado, você tem que falar com alguém. Atenção, escute a quem procurar. Não o faças a pessoas fáceis de exaltar-se e de pensar e falar mal dos outros. Está em tempo de estourar? Está sofrendo alguma situação? Não se queixe para pessoas que são fáceis de exaltar-se. Então, tem gente que é assim, pavio curto, não é? E vão acabar pensando e falando mal dos outros. Não procure desabafar com essas pessoas, ok? Mas queixa-te a pessoas comedidas e tementes a Deus. Porque, ao contrário, longe de tranquilizar a tua alma, a perturbarias ainda mais. E em lugar de arrancares o espinho do coração, o cravarias ainda mais fundo. Aqui não é difícil de entender. Você está passando por uma situação difícil, alguém está lhe maltratando, aí você vai se queixar com uma pessoa sem juízo, cabeça quente, né? Então essa pessoa vai dizer, se fosse eu não aguentava um negócio desse. E você está sendo besta. E você tinha que fazer isso. Como é que você passou por uma situação dessa? Ao invés de arrancar o espinho do seu coração, você vai cravar ele ainda mais fundo. Então, procure pessoas calmas, pessoas tementes a Deus, que vão procurar lhe tranquilizar e lhe ajudar realmente. Situações de doença agora, vamos lá. Muitos numa doença ou numa outra tribulação qualquer, guardam-se de se queixar e mostrar a sua pouca virtude, sabendo bem, e isto é verdade, que seria fraqueza e falta de generosidade. Até aí, mais ou menos tudo bem. A pessoa está doente ou está passando por alguma tribulação, e aí, para não demonstrar uma fraqueza, uma falta de paciência, não se queixa. Não se queixa. Mas, aí esse é o problema. Veja só, o que ele diz. Procuram, o mais é que é o problema, mas procuram que outros se compadeçam deles, se queixem de seus sofrimentos e ainda por cima os louvem por sua paciência. Você entendeu? A pessoa não se queixa, né, para parecer que é forte, mas fica ali com ares de vítima ou de alguma forma manobra a situação para que outras pessoas se compadeçam e falem, olha, veja, né, como o fulano está sofrendo, né? E eu ainda me admiro, veja o jeito dele, ele não reclama de nada, ela não reclama de nada. Então, acaba sendo uma manipulação
e isso deixa de ser virtude. Na verdade, temos aqui um ato de paciência, né? A pessoa teve aquela paciência de não se queixar, mas certamente de uma paciência falsa, que na realidade não passa de um orgulho muito sutil e de uma vaidade refinada. No fundo, a pessoa ali não está se queixando, não é por uma paciência verdadeira, mas é para se mostrar forte. Tem ali até uma vaidade, um orgulho. E a expectativa de que outros vejam, de que outros valorizem. Entende? Deus vê o coração, meu irmão. Essa é a questão. Sim, diz o apóstolo, tem de que gloriar-se, mas não diante de Deus. Então, essa pessoa tem de que gloriar-se, mas não diante de Deus, diante dos outros, né? Os cristãos verdadeiramente pacientes não se queixam de seus sofrimentos, nem desejam que os outros os lamentem. Porque o problema é esse, a pessoa não se queixa, mas se ninguém percebe, a pessoa, ninguém vê o quanto eu estou sofrendo. Lá no fundo do coração, a pessoa está querendo um reconhecimento, né, da sua força, da sua paciência, do que está sofrendo. Um verdadeiro cristão não se queixa e nem deseja que os outros se queixem por ele. Se falam neles, um cristão sofrendo, ele não pode falar do que está passando com ninguém, não é isso. Se falam, é com muita simplicidade e ingenuidade, sem os fazer maiores do que são. Então, quando você falar, você não vai ficar valorizando aquilo lá, chamando a atenção para você, até aumentando o sofrimento pelo qual você está passando na medida que você fala. Não. E se os outros falam dos nossos sofrimentos, né? Se os outros lamentam, qual deve ser a nossa atitude? Ouvem-nos com paciência, a não ser que tenham em vista um sofrimento que não existe, porque então lhes declaram modestamente a verdade. Então, você não se queixa, né? Ok? E alguém começa a dizer, mas eu fico tão compadecido, vendo o quanto você está sofrendo, e começa a falar, você escuta, né? Com paciência, já é um exercício de paciência, ouvir tudo aquilo, mas se a pessoa fala de um sofrimento maior do que o que você está passando, então não deixa a pessoa falar até para se valorizar. Não é bem assim. Não é tão grave assim como você está dizendo. Não é desse jeito que você está dizendo. É importante isso aqui. Conservam assim a tranquilidade da alma entre a verdade e a paciência, manifestando ingenuamente os seus sofrimentos sem se queixarem. Regras bem práticas, né, gente? A questão é colocá-las em prática, né? Mas com a graça de Deus a gente chega lá. Nas contrariedades que te sobrevierem no caminho da devoção, pois que delas não hás de ter falta, ele aqui já não esconde ninguém, né? Quer ter essa vida de proximidade e amizade com Deus, não vão faltar contrariedades, ok? E o que fazer? Lembra-te que nada de grande podemos conseguir neste mundo sem primeiro passarmos por muitas dificuldades. Não é assim na vida? Todo mundo, para conseguir alguma coisa de valor, honestamente, pelo menos, tem que passar por dificuldades na vida com Deus também. Mas que, uma vez superadas, bem depressa nos esquecemos de tudo, pelo íntimo gozo que então temos de ver realizadas as nossas aspirações. Então, para dizer, por mais que seja difícil passar por aquele tempo de provação, de sofrimento, a alegria da superação, do crescimento, não é? Na amizade com Deus, na perfeição da nossa alma, no crescimento do amor, é tão grande que compensa tudo. Pois bem, Filoteia, escuta, meu irmão, minha irmã, queres absolutamente trabalhar para formar a Jesus Cristo, como diz o apóstolo, em teu coração, como em tuas obras, pelo amor sincero de sua doutrina e pela imitação perfeita de sua vida. Então, quem quer realmente trabalhar para gerar Jesus no coração, precisa estar atento, né? Nas obras, no amor aos ensinamentos e na imitação da vida de Jesus, que passou por tudo isso, com mansidão e humildade. Há de custar-te algumas dores, sem dúvida, mas hão de passar. Vai passar, meu irmão. E Jesus Cristo, que virá e viverá em ti, há de encher tua alma de uma alegria inefável que ninguém te poderá furtar. É uma forma de São Francisco de Sales dizer, vale a pena. Vamos lá, outros exemplos duros, mas necessários. Vamos ouvir.
Se caíres numa doença, oferece as tuas dores, a tua prostração e todos os teus sofrimentos a Jesus Cristo, suplicando-lhe de os aceitar em união com os merecimentos de sua paixão. Adoeceu, está passando por sofrimentos, dificuldades? Pode ser que seja o seu caso, você que está em casa nos ouvindo agora, você que está pela internet ouvindo este programa, pode ser que você esteja numa doença, caiu numa doença, está passando por muitos sofrimentos. A orientação: reze, ore e ofereça a Jesus seus sofrimentos. Peça que Ele aceite unir esses seus sofrimentos aos dele. E aqui vem uma série de memórias, de recordações que podem muito nos ajudar numa situação assim, de doença e de sofrimento. Escute. Lembra-te do fel que ele bebeu por teu amor e obedece ao médico. Pode ser que o remédio, o tratamento que você esteja fazendo seja difícil, seja doloroso. Então ele diz, é um exercício de oração, você está entendendo? Você vai transformar aquela situação de sofrimento em oração. Então esse tratamento, essa medicação difícil, pensa no fel que Jesus bebeu por amor a mim e a você. E obedece ao médico, tomando os remédios e fazendo tudo o que o médico determinar por amor de Deus. Deseja a saúde para o servir. Então, desejar ficar bom não é errado, não fere a paciência. Você aceita a doença, faz o tratamento necessário, por mais difícil que seja, mas continua a pedir para ficar bom. Deseja a saúde pela saúde, não, deseja a saúde para servir a Deus. Senhor, dai-me a cura para que eu possa te servir, se for essa a tua vontade. Atenção, deseja a saúde para o servir, mas não recuses ficar muito tempo doente para obedecer-lhe, e mesmo dispõe-te a morrer, se for a sua vontade, para aí gozar eternamente de sua gloriosa presença. Regras duras, exigentes, mas sábias e necessárias. Senhor, dai-nos a graça. Lembra-te, Filoteia, escute, vamos lá, outra vez as abelhas participando do nosso programa. Escuta, São Francisco de Sales. Lembra-te, Filoteia, que as abelhas, enquanto fazem o mel, vivem de um alimento muito amargo e que nunca nós outros poderemos encher mais facilmente o coração desta santa suavidade, que é o fruto da paciência, do que comendo com paciência o pão amargo das tribulações que Deus nos envia. É a única forma de crescer na paciência. Aceitar situações, tribulações, dificuldades que Deus nos envia. E quanto mais humilhantes forem, tanto mais preciosa e agradável se tornará a virtude ao nosso coração. Quase terminando. Aguenta, quase terminando. Pensa muitas vezes em Jesus crucificado. Aqui uma regra preciosa. Sofrimentos, pensa em Jesus crucificado. Uma vez uma pessoa procurou São João Paulo II pedindo o que devia rezar, que tipo de orações devia rezar. Ele recomendou a pessoa rezar com frequência a via sacra. Para quê? Para contemplar, guardar no coração o sofrimento de Jesus, para nas horas certas, na hora certa, essa memória ser uma ajuda. Pensa muitas vezes em Jesus crucificado. E aqui ele vai descrevendo. Considera-o coberto de feridas, saturado de opróbrios e dores, penetrado de tristeza até o fundo de sua alma, num desamparo e abandono completo, carregado de calúnias e maldições. Verás então que tuas dores não se podem comparar às suas, nem em quantidade, nem em qualidade, e que jamais sofrerás por ele alguma coisa de semelhante ao que ele sofreu por ti. Forte, não é? E ele termina com mais um conselho muito interessante, muito necessário nessas horas em que estamos passando por sofrimentos. Compara-te aos mártires. Não está sofrendo? Se compara com os mártires. Ou sem ir tão longe, compara-te às pessoas que sofrem atualmente mais do que tu. Está sofrendo? Então pensa nos mártires, comido pelas férias, queimados vivos. Né? Ou então pensa em pessoas que você convive com elas hoje, que estão sofrendo muito mais que você.
Eu conheço pessoas que passam por sofrimentos muito mais intensos, desafiadores do que aqueles que eu enfrento. Você talvez conheça também. Então ele diz, compara-te a essas pessoas que sofrem mais do que tu. E exclama, louvando a Deus. Olha que forte esse final. Meus espinhos me parecem rosas e minhas dores consolações. Se me comparo àqueles que vivem sem socorro, sem assistência e sem alívio, numa morte contínua, opressos de dores e de tristeza. Vai rezar agora, meu irmão. Vamos rezar esse Pai Nosso, essa Ave Maria, para que esse ensinamento amargo, mas doce ao mesmo tempo, pela sua profundidade, pela sua necessidade, possa ser guardado e praticado por cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Se lhe fez bem de alguma forma esse conteúdo, passe para outras pessoas, copie o link, coloque nos seus grupos de amigos, de igreja, de trabalho, de estudo. Compartilhe com outras pessoas, divulgue esse espaço de crescimento espiritual e a gente se encontra, se Deus quiser, no nosso próximo momento de direção espiritual com São Francisco de Sales. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.